Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O lugar mais alto do pódio é cobiçado por muitos, mas chegar lá não é para qualquer um. A vida de um atleta de alta performance é um constante desafio. Desafiar o atleta concorrente e desafiar os próprios limites do corpo. O nosso convidado do Band Entrevista de hoje é acostumado com os pódios e as medalhas. E o que seria uma limitação do corpo, ele transformou em superação. Ruiter Silva, triatleta paralímpico, é o nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço, fico muito feliz com a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho aí mais do esporte paralímpico, né? Eu que nasci com uma má formação congênita na mão esquerda e falo que tudo que eu vivo hoje se dá para aquilo que talvez num primeiro momento da minha vida tenha sido um dos meus maiores desafios. Né, que eu falo que o maior preconceito que eu já senti foi meu comigo mesmo. Né? Acho que o grande passo para a gente aprender a entender, independente de qual que é a situação, é estarmos bem resolvidos. Né? Então, isso aí, hoje eu consigo ser muito grato à minha deficiência, porque provavelmente eu não estaria aqui tendo essa conversa com você se não fosse isso. E essa sua história, as suas conquistas, eu tenho certeza é o que vai pautar o nosso Band Entrevista de hoje, né? Mas a gente não tem como falar do episódio da semana passada. O Ruiter é conhecido no mundo do esporte paralímpico por conta de 16 medalhas na natação paralímpica, né? No Rio de Janeiro, Olimpíadas de 2016, foi medalha de prata no revezamento 4 por 100 livre, 2016, mas na última semana ganhou destaque em todo o Brasil, né, Ruiter, por conta daquela fatalidade, você foi ferido com uma linha de cerol enquanto você treinava aqui nas ruas de Uberlândia. Mais do que o ferimento, né, você está com a cicatriz no rosto ainda, mas a emoção, a forma com que você compartilhou aquele momento, você ganhou todo o Brasil. Eu queria saber de você, como é que foi aquele momento? Então, aquele momento, a princípio, né, foi um susto muito grande, né, porque eu estava fazendo um treino leve, né? Hoje eu estou treinando triatlo, então estava no meu treino de ciclismo. Eu já tinha feito um treino forte de corrida pela manhã, então assim, eu só precisava fazer a gente chama de giro, né? Que é um treino bem leve, de 1h30. E eu gosto muito de pedalar ali no anel viário, na Zona Sul, perto dos condomínios ali. E aí acabei, do nada eu senti uma dor no nariz, senti cortar o meu nariz. E aí eu virei a cabeça, no que eu virei a cabeça, tinha uma linha atravessada na rua, ela estava no poste e no chão do outro lado, e no ato de virar a cabeça, a linha cortou meu óculos e o meu capacete. Caramba! Então, assim, na hora que eu parei e identifiquei que era uma linha de pipa, assim, é algo que, para mim, acho que já é tão fora de moda, né? Assim, não posso nem falar que isso um dia foi moda, mas parece que invade tanto a segurança das outras pessoas que é meio inacreditável, né? É revoltante. E eu lembrei de um caso que eu tinha visto, acho que uns 2 meses atrás, em São Paulo, de um motociclista que foi decapitado por conta de uma linha de pipa. E assim, aí eu pensei nas minhas filhas, pensei na minha esposa, e aí eu fiquei muito revoltado. Eu, a princípio, ia gravar um vídeo para mandar no grupo de ciclismo que eu faço parte. Para fazer um alerta. Para fazer um alerta, né? Mas eu pensei, gente, aqui, muito provavelmente, ninguém solta pipa com cerol. Então, assim, eu preciso usar essa imagem que eu tenho, né, hoje, de ser um comunicador, né, que é um objetivo pessoal, de compartilhar as minhas coisas e compartilhar esse fato, né? Eu não posso guardar só para mim, e foi muito bom porque eu recebi muitos relatos de pessoas que viveram situações semelhantes, né, e quase morreram mesmo, de casos muito mais graves do que o meu, até. Então, assim, eu vi como uma oportunidade de fato, conscientizar as pessoas. Mas eu jamais imaginava que ia ter a repercussão que teve. Mas um fato como esse, por sorte, você está bem, um pequeno ferimento no rosto, a gente está vendo aí, né, a emoção do momento, mas eu lhe pergunto, esse episódio, ele traz à tona o quê? Uma falta de incentivo ao esporte brasileiro, locais apropriados para que se possa fazer o treinamento? Como é que você vê essa situação? Não, Wagner, esse tipo de esporte, agora que você está como triatleta, ele tem que ser desenvolvido nas ruas mesmo. Como é que é esse panorama? Como é que é essa realidade dos atletas de alta performance?
Então, assim, até Uberlândia hoje, existem muitos atletas de alta performance aqui, mas a grande maioria, em números, são atletas amadores. Atletas que têm outra atividade profissional, né? Que o esporte, ele é amador mesmo. E é um número muito alto de atletas, né? Eu treino na assessoria da 4X hoje, facilmente a gente reúne 40 bicicletas num treino presencial, que acontece sempre nas quartas e sextas. Então, assim, é muita gente, fora as outras assessorias, os outros atletas de outras modalidades. Então, assim, é um número muito grande de pessoas. Uberlândia respira esporte hoje. O grande problema que eu acho aqui são as pessoas entenderem, né, o que esses atletas fazem, o que eles podem trazer, porque o esporte ele é muito além da individualidade. Né? Eu, particularmente, gosto muito de palestrar sobre a minha vida e, normalmente, nas minhas palestras eu não levo as medalhas, porque as medalhas por si só, elas não representam nada. O que vale mesmo é o que elas colocaram no meu coração. E é muito egoísmo se eu guardo para mim. Então, assim, muitas pessoas ainda não entenderam o benefício do esporte. E aí você está no trânsito, respeitando a faixa da direita, por exemplo, descendo a Rondon Pacheco. A gente desce a 30, 40 km por hora, eu não posso andar na calçada nessa velocidade. Não. Então, assim, eu tenho o direito à minha faixa, mas as pessoas não aceitam. Eles se sentem ofendidos quando não dá para entender. Então, assim, são muitos os riscos. Mas Uberlândia, para mim, hoje é um paraíso para o triatlo. Tem muita estrutura, tem muitos amantes, tem pessoas hoje envolvidas na política aqui de Uberlândia que são atletas ou têm contato com o esporte e têm buscado esse avanço, né? Tem acontecido muitos projetos para ter locais mais seguros, né? Tem projetos do Parque do Sabiá. Mas assim, eu acho que vai muito além disso. É conscientização que, a partir do momento que eu sair de dentro da minha casa, eu tenho que respeitar o outro. Né? Eu tenho que respeitar a individualidade. Eu posso fazer o que eu quiser desde que eu não mude, né, e atinja o outro. Se espera, né, do cidadão de bem, né? A empatia, a compaixão. Você tem que pensar no outro e deixar esse egoísmo de lado. Você estava falando desse investimento de mobilidade. A gente tem acompanhado Uberlândia agora se preocupando com isso, né? A criação de ciclofaixas, ciclovias, porque tem o esporte amador, porque tem quem usa a bicicleta como o transporte diário, então isso é de extrema importância. Né, que sirva de lição esse episódio, a gente está conversando aqui, vendo trechinhos do vídeo, isso é importante. Né? Mas aí você falando de Uberlândia é um celeiro do esporte, de atletas, você, goiano, de Catalão, né, escolheu Uberlândia, somos cidades vizinhas, quase co-irmãs aí, divididas pelo Rio. O que te trouxe a Uberlândia, né? Como é que foi esse desenvolvimento da sua carreira em terras mineiras? Eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu até falo que era engraçado porque a maioria das modalidades esportivas que eu queria fazer culminavam para ser uma situação de depender de ter as duas mãos. Então eu comecei no esporte jogando bola e jogava onde? No gol. E aí acabei saindo do futebol, fui jogar basquete. Mas a natação ela sempre esteve em paralelo, né? Eu fiz tratamento no SAR em Brasília e então assim a natação foi me indicada desde os 6 meses de idade, então assim eu sempre pratiquei, mas nunca imaginava me tornar um atleta paralímpico. O esporte entrou por indicação médica. Por indicação médica, exatamente, né? O SAR, inclusive, assim, é uma referência, né, para esse tipo de tratamento e eles me indicaram e meus pais, né, entenderam que era de fato o melhor caminho. E meu pai é muito apaixonado por esporte, não é um esporte, ele é apaixonado por tudo, assim, cruzeirense, meu pai é mineiro, mas então assim, isso foi me colocado muito forte na minha vida, assim, o valor do esporte, né? Então assim, eu sempre entendi que existia essa possibilidade de viver do esporte. Só porque com criança eu queria ser engenheiro agrônomo, meu pai era agrônomo nessa época, e então as coisas foram acontecendo. A natação era algo para tratamento, fui conhecendo possibilidades, até que conheci o Gustavo, que foi meu primeiro treinador, e ele era coordenador do Comitê Paralímpico na época, estava morando em Brasília, mas ele é de Araguari. E aí ele estava mudando para Araguari. Só que em Araguari eu não tinha a estrutura que eu precisava, mas ele se colocou à disposição para, naquele momento, vir a Uberlândia todos os dias me dar treino. Aí eu falei, opa, Uberlândia, ótimo. E aí, naquele momento, eu não tinha muito a oferecer, eu tinha nadado a minha primeira competição, classificado para o Campeonato Brasileiro, e meus pais não tinham condição.
E aí foi onde a gente começou a correr atrás das possibilidades. E aí meu pai veio para Uberlândia, fiz uma reunião com o Colégio Nacional, que foi meu primeiro patrocinador da vida. Só, e é um patrocínio que vem desde 2009. Hoje a minha filha, a mais velha, a Luísa, estuda no colégio. Eles estão com você, o Colégio Nacional está com você até hoje. Até hoje, desde 2009. E assim, inclusive ontem eu tive a oportunidade de palestrar no colégio, né, numa amostra de profissões. Então assim, foi o primeiro patrocínio que eu tive e que durou até hoje. Eu cheguei lá, numa mesa como nós estamos aqui, com uma ideia que eu falei assim, eu vou ser medalhista paralímpico um dia. O que eu tinha de resultado? Nada. Mas eu acreditava muito nisso e bastou. Foi uma conversa muito franca com o Mauro, que eu era diretor na época e ainda é. E assim, ele era uma pessoa que não esboçava muita reação, então eu falava bastante, mas ele sempre muito pensativo. Na hora que eu concluí meu pensamento, ele falou, você pode vir amanhã que eu vou te dar uma bolsa de 100%. E aí as coisas começaram a viabilizar. Mas quando é que foi essa virada, né? Porque você começou no esporte por indicação médica, passou por várias modalidades, se encontrou na natação, né? E aí você foi tendo resultados, foi se apaixonando pelo esporte. Quando é que foi a virada de chave? Falou, opa, a partir de agora eu vou levar isso a sério, profissionalmente, tô olhando lá na frente. Como é que foi isso? Engraçado esse ponto, porque eu comecei a ter retorno financeiro com a natação em 2011. Eu tive esse tempo com o Gustavo, de 2009 a 2011, quebramos recorde brasileiro junto, excelente, sou muito grato a ele, me ensinou a natação que eu sei. E logo depois eu fui para o Praia Clube, que tem hoje uma equipe assim maravilhosa, né? O clube essa parte da natação paralímpica é gerida pelo Chancho, pelo Alexandre. E eu fui treinar com o Alexandre e nós também tivemos assim resultados fantásticos. Mas o período que eu fiquei no Praia foi um período principalmente de muito amadurecimento. Eu era muito novo e comecei a ter um reconhecimento financeiro, comecei a ter um reconhecimento de imagem e por muitas vezes eu não soube lidar com isso. Então, minha carreira de 2011 até 2016, né, véspera dos Jogos, por mais que eu tenha participado de 2 campeonatos mundiais, Pan-Americano, ganhado muitas medalhas, muitos bons resultados com o Alexandre, melhorei muito em termos de resultado, um excelente profissional, eu acabei misturando muitas coisas, não sabia lidar, quis parar de nadar por muitas vezes, eu fiquei muito próximo da vaga de Londres em 2012, fiquei a 14 centésimos do índice, né, eu e o Chancho. E assim, foi um momento muito difícil, porque ali foi alto e baixo, né? Engana-se quem pensa que as dificuldades não vêm muito. Né? Então, assim, por muitas vezes eu quis desistir e talvez em alguns momentos eu até tenha desistido. Né? Por muitas vezes os meus amigos não deixaram, não aceitaram, os meus pais falaram, não vai desistir agora. E aí eu falo que a minha virada de chave foi em 2016, quando eu pedi demissão do Praia. Não pelo Praia, pelo contrário, um clube fantástico, mas eu precisava voltar à estaca zero. Né? Eu precisava recomeçar e aí eu tive que correr atrás de piscina, coisa que eu tinha no Praia, podia escolher, correr atrás de fisioterapia, correr atrás de tudo. Eu precisei fazer esse movimento. Um recomeço. Isso. E aí eu procurei o Perereca, que é o Felipe Maia, que assim, é muito conhecido na natação, e foi um treinador que me ensinou muito. Porque, de fato, a minha rotina era muito maluca, porque eu tinha que casar com os horários dele, que também eram muito malucos, e eu comecei a valorizar. E eu identifiquei que eu quero ir para a Paralimpíada, é para mim, eu preciso fazer para mim. E aí depois eu vou ter a oportunidade de compartilhar isso com as outras pessoas. Talvez encurtar um caminho de alguém, de um atleta, ou de... Eu falo que o esporte, ele é muito semelhante a qualquer outra carreira, atividade profissional. Né? Só muda um pouco do contexto. Então, assim, quando eu pedi demissão do clube, do Praia, né, eu sou extremamente grato, não quero que me entendam mal, mas é porque foi necessário para que eu começasse a valorizar as coisas. E aí tudo começou a mudar. Que legal. Ruiter, vamos fazer uma pausa rapidinho aqui no nosso Band Entrevista. A gente tem muito que conversar. A Band Entrevista de hoje, recebendo aqui um convidado ilustre, Ruiter Silva, para-atleta olímpico aqui, então, falando dessa carreira de muito sucesso. Depois do intervalo, a gente volta com ele rapidinho. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Faça curso superior à distância com uma das maiores universidades do país. Unimar tem polo em Uberlândia, Uberaba e Araguari. Curso superior a partir de R$ 99,90 por mês. Conquiste o seu lugar no mundo. Chame no WhatsApp 984250732. Na Flylink você tem mais vantagens. Wi-Fi 6, telefone fixo, Paramount Plus, toca livro, além do clube de descontos Fly. Tudo isso com velocidades de até 700 MB. Aproveite! Flylink, você conectado.
No mês das mães tem muita variedade aqui na Primavera Magazine. Prazo especial durante todo o mês de maio. Primeiro pagamento para dia 10/7, em 6 vezes no crediário próprio da loja. Nesse mês, o presente da sua mãe está aqui na Primavera Magazine, no Planalto e no São Jorge. Peça kit festa na Essencial Pães. Com tota de 1,5 kg, refrigerante, salgadinho, docinhos e até vela. Tudo isso por apenas R$ 149,90. Serve até 10 pessoas. Kit festa na Essencial Pães. 3 lojas em Uberlândia. Pra frente, Araxá! Araxá se desenvolve para todos. A Prefeitura distribuiu quase 15 mil kits escolares com uniforme e zerou a fila para crianças acima de 3 anos. As ONGs completam 6 meses e, junto com a UPA, fizeram mais de 80 mil atendimentos. O transporte público aumentou o número de usuários após a gratuidade, beneficiando milhares de pessoas. Na segurança, a Prefeitura instalou mais de 100 câmeras na cidade e no campo. E outras 360 câmeras serão implantadas nas escolas e creches. A família da Maria é uma das mais de 2.500 famílias beneficiadas pelo Renda Básica, com renda extra no mês. Pra frente, Araxá! Todo dia, conquistas para nossa cidade e para você. Domingo no especial Dia das Mães tem 800 mil reais em prêmios. Só no quarto prêmio, 700 mil reais. Primeiro, segundo e terceiro prêmio, 20 mil em cada. E no quarto prêmio, 700 mil reais. Mais 20 giros de 2 mil reais cada. Feliz Dia das Mães. Com 800 mil reais em prêmios. Oi, gente, eu sou o Marcelo Norato aqui para fazer um convite muito especial. Toda terça e toda quinta, a partir de 1h40 da tarde, no Minas Urgente, você é meu convidado especial para o Lá Vem o Norato. Isso mesmo, gente, um quadro divertido, com curiosidade, com histórias, tá demais. Terça e quinta, a partir de 1h40, no Minas Urgente. Eu te espero. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o para-atleta olímpico Ruiter Silva, um papo agradabilíssimo, mais uma vez obrigado, viu, Ruiter, pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Na apresentação aqui, você me corrija se eu estiver errado, 16 medalhas de extrema importância na natação? Que contabilidade é essa? São 4 medalhas de campeonato mundial, né, 11 medalhas para pan-americanas e 1 medalha paralímpica aí, né? São medalhas aí que valem muito, né? Que me ensinaram muito. Cada uma delas tem uma historinha especial aí. Elas surgiram, as competições internacionais, mundiais, elas surgiram naturalmente na sua carreira, em função do seu desenvolvimento, do seu esforço, da equipe que trabalhou com você? Ou não, você falou, eu quero, eu vou, eu consigo? No primeiro momento, né, eu acabei... a grande maioria dos atletas, sendo ele deficiente ou não, eles sonham com Olimpíada e Paralimpíada, né, é o ápice do esporte mundial. Então, quando eu entrei no esporte, eu não era diferente. Só porque eu falo que eu meio que queria. Porque muitas vezes a gente coloca objetivos, né, situações que a gente quer chegar, mas na verdade a gente não sabe de fato o que precisa fazer para poder alcançar. E naquele momento, na conversa que eu tive com o Mauro, na época, em 2009... talvez eu não soubesse o que representava você estar numa Paralimpíada. São os melhores do mundo. Ali não tem essa de quem merece ou quem não merece. Todo mundo que está ali trabalhou para estar ali. Só de ter chegado. Então, lá. assim, é muito difícil. É de fato muito difícil. Mas esse desafio me chamava atenção. E no momento que eu identifiquei o que eu precisava fazer, né, isso eu fiquei com um pouco de medo, né, de fato não conseguir. Né, mas alguma coisa me fazia acreditar que eu era capaz. Então eu comecei a trabalhar muito e buscar muito isso em todos os detalhes possíveis. Agora eu acredito, você deve ter percebido também a nossa conversa aqui, a palavra desafio, superação tem permeado aqui o nosso bate-papo. E de nadador você passou a triatleta, outra virada de chave. Como é que foi? O Ruiter dentro dele falou, eu preciso de mais, o meu corpo quer mais? Como é que é? Eu sempre admirei os triatletas, em especial triatletas que faziam Ironman, né, que é uma distância muito grande, assim, é algo muito surreal de se pensar. E eu pensava em fazer o triatlon pós-aposentadoria na natação, digamos assim, era para ser um hobby, né? E
conversei muito com a Jéssica Messali, que é uma atleta paralímpica hoje referência no triatlon brasileiro e mundial, e me despertou. Por que não fazer o triatlon no alto rendimento? E decidi fazer a mudança em uma situação que para muitos não cabia mudança, porque eu estava numa Paralimpíada quando eu tomei a decisão. Eu estava em Tóquio. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei, eu vou fazer a mudança, mas eu preciso colocar mais em prática aquilo que para mim o esporte mais me dá, que é a possibilidade de compartilhar. Então, quando eu optei por mudar para o triatlon, eu fiz um movimento todo para que eu pudesse mostrar esse recomeço. Mostrar as dificuldades, mostrar os apertos, as coisas, para motivar as pessoas. Só para não deixar nenhuma dúvida, Ruiter, além da natação, né, aí você inclui também a bike e a corrida, certo? Isso, a gente começa na natação, transiciona para o ciclismo e transiciona para a corrida na mesma prova. Okay. E aí tem diferentes distâncias, né? A distância oficial do Paralímpico é o sprint, que a gente chama, é 750 metros de natação, 20 de ciclismo e 5 de corrida, né? E é uma prova mais curta, mas ao mesmo tempo você aumenta muito a intensidade, né? Então, assim, é bem desafiadora. E aí eu venho fazendo junto com a produtora, chama Elabore, a gente criou um canal no YouTube, né? Com o intuito de mostrar isso tudo, de compartilhar um pouco mais da minha história, compartilhar os desafios, ver como é que é. E, além disso, na minha conta no Instagram também, semelhante ao que aconteceu do vídeo do Serol, eu sempre compartilho lá. A minha ideia é compartilhar coisas boas, coisas que, né... Antes, na natação, você não estava muito preocupado em compartilhar essa sua vivência, sua experiência no esporte. Quando você migrou para o triatlon, falou, por que não dividir isso com as outras pessoas? Eu fazia de uma maneira muito rasa, digamos assim, né? Era basicamente aquilo que funcionava e era bom. Né? Hoje eu procuro filtrar o mínimo de coisas possíveis, né? Para mostrar essa realidade, mostrar como que de fato as coisas são. Porque nós todos sabemos que muita coisa que a gente vê na internet, de fato, são só o lado bom das coisas, né? E não vivemos só de lado bom. Né? Então, a minha ideia era compartilhar isso para que as pessoas pudessem se identificar. E aí eu peguei e conheci o esporte amador. Através do Heitor, meu treinador, o Gabriel, né, da equipe que eu treino, que é a Coatis, eu conheci o esporte amador, eu conheci o que era, porque até então, para mim, era muito ilógico uma pessoa fazer esporte amador. Eu não via sentido. Por quê? Porque eu vim do esporte profissional. Eu falava que quando eu parasse o esporte, acabou, não quero fazer mais, que era só a minha profissão. Então, assim, eu aprendi e aprendo muito com eles. E gerei uma identificação muito grande. E eu falei, olha, eu acho que eu tenho alguma coisa para acrescentar para essas pessoas também, assim como eles têm feito por mim. Então, eu tenho buscado dar mais palestras, conversar mais, ouvir mais, porque a gente ouve muitas histórias. A gente tem muitos exemplos de grandes triatletas aqui em Uberlândia. Tem o Cris, que recentemente foi o primeiro triatleta de Uberlândia a disputar um mundial de Ironman em St. George, nos Estados Unidos. E assim, eu tenho o privilégio de compartilhar muita coisa com ele. E tem muitos atletas que estão na sua primeira competição de Iron, que vai acontecer agora em Floripa, que eu também compartilho muito com eles. Né? Então, assim, a gente vai essa troca de experiências. Né? E aí, com isso, eu fiz grandes amigos que me ensinaram muito, que me abraçaram nos momentos que eu precisei. Muito legal. Né? Muito legal. Mas eu te pergunto, eu quero saber um pouco mais dessa sua experiência compartilhada, mas uma dúvida, talvez que o pessoal de casa também tenha, é o seguinte, porque na natação você chegou no topo, né? Sim. Você, lugar mais alto, reconhecimento mundial. Aí você migra para o triatlon e você tem que começar de novo, né? Você tem que ser tão bom nas outras modalidades do triatlon quanto você é na natação. E como é que é isso? Então você sai lá do pódio e vem aqui para o final da fila e começa essa trajetória tudo de novo. Quanto isso te motiva ou não? Fala, hoje minha cabeça é outra, as dificuldades, patrocinador, enfim. Como é que administrar essa guinada? Num primeiro momento eu confesso que seria muito mais fácil, achei que seria muito mais fácil. Né? E de fato as coisas não são e não têm sido. E quando eu me vi na minha primeira competição internacional e eu não era ninguém ali, isso de certa forma mexeu muito com o meu ego. Porque eu tinha essa cobrança, que já era de históricos de recordista das Américas, de medalha e tudo.
E aí você ir para uma competição que você não tem nenhuma chance, assim... Tá lá no final da fila. As pessoas muitas vezes não sabem nem seu nome, é diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre achei que os atletas que estavam no topo, eles sempre tinham a maior pressão, que quem tinha de baixo não tinha. E aí eu pude experimentar e entender que é mentira. Porque se você vai para uma competição, se você vai para uma reunião de trabalho, se você vai para uma entrevista ou fazer qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida e não tem essa sensação de frio na barriga, de pressão, é porque o resultado pode ser qualquer um que para você não importa. Exatamente. Então, assim, eu pude gerar essa identificação e entender que isso acontece para qualquer lugar. E olha que aprendizado bacana de se compartilhar. Então, por um momento, isso me desanimou, me deixou triste, porque minha corrida perto da minha natação é horrível. Hoje tem melhorado, nós temos trabalhado muito para isso e eu sei que vai melhorar ainda mais. Mas comparando os dois, não tem comparação, minha natação é muito melhor. E muito tem se falado atualmente, né, nessa mudança de carreira. Você fez uma comparação muito bacana no início da nossa conversa, que o esporte é como outra carreira qualquer com as suas particularidades. A gente tem escutado muito isso hoje em dia, né, as pessoas que estão fazendo essa transição de carreira, o cara está tudo numa área e vai para outra. É bem isso que está acontecendo com você, né? Na verdade, você só aumentou o grau de dificuldade na sua jornada. Exatamente. Assim, a gente vê muitas pessoas acabam indo para caminhos mais cômodos, que de fato têm as suas dificuldades e as pessoas superam essas dificuldades, mas talvez era um caminho que mais cômodo. E aí tem sempre aquele sonho antigo, aquela vontade. E eu vivi muito forte o exemplo do meu pai. Meu pai, ele fazia química na UFO, aí conheceu minha mãe, engravidou, eu nasci. Ele abandonou metade do curso, começou a trabalhar, foi sócio de uma grande empresa de defensivo agrícola, que infelizmente acabou falindo na época da crise na agricultura. E aí meu pai falou que o sonho de verdade dele era fazer direito, e aí com mais de 40 anos ele começou a faculdade de direito, fez direito, se formou, trabalhou na área, teve escritório. Aí ele teve o que para ele foi um chamado de Deus e decidiu abandonar o direito e começar a fazer teologia com 50 anos. Então hoje meu pai e minha mãe estão pastoreando uma igreja em Senador Canedo. Então assim, eu tenho um exemplo muito forte deles que a gente tem que ouvir aquilo que a gente sente no coração. Manda um recado pro seu pai que eu quero entrevistar ele. Pode deixar. Então assim, aí eu comecei a valorizar isso. E foi engraçado porque eu tomei a decisão de mudar numa conversa com o Daniel Dias lá em Tóquio. Era a última Paralimpíada dele e ele comentou assim que chegou num pastor, amigo dele, e falou, olha, eu queria ouvir Deus falar comigo igual você ouve. E ele falou assim, Daniel, você sabe aquele momento que às vezes você sente no seu coração que você tem que fazer alguma coisa, mas você não sabe por quê? Você só tem. Talvez seja Deus falando com você. Cada um com a sua crença. Claro, eu estou falando só compartilhando da minha. E aquilo foi muito forte comigo porque eu já estava incomodado há um tempo. E aí eu liguei para a Daniela, minha esposa, que assim, a Daniela sempre me joga muito para cima, é uma pessoa incrível, né? Sou suspeito para falar, até preciso falar para ganhar uns pontos, né, aqui. Mas eu liguei para ela de Tóquio, eu falei, essa é a minha última Paralimpíada na natação. E ela ficou super assustada, como assim? Eu falei, a última na natação, mas em 2024 eu vou, só que pelo triatlo. Para a gente fechar essa conversa aqui, né, eu volto até um pouquinho no início da nossa entrevista. A emoção que você transmitiu naquele vídeo, quando você sofreu o acidente com o cerol, é a mesma emoção que você compartilha as suas dificuldades, as suas conquistas no esporte para quem te acompanha nas redes sociais? Esse talvez é o diferencial do Ruiter, a emoção que faz parte da sua essência? Exatamente, assim, a gente viu essa era da tecnologia que de fato é muito agradável, mas uma coisa que a gente perdeu foi a possibilidade de conversar ou de parar para ouvir. Eu hoje talvez me preocupo muito mais com esse ponto de poder compartilhar, de poder mostrar, porque eu quero que as pessoas voltem a acreditar nelas mesmas, né? A maior magia acontece quando a gente está conectado, né, com a nossa essência, com aquilo que a gente tem de mais valioso. E aí você pensa assim, mas então aí o negócio é cada um por si. Não. A partir do momento que você está conectado em dar o seu melhor, em dar o seu máximo e compartilha com outras pessoas que têm o mesmo objetivo, aí que as grandes coisas acontecem. Né? Hoje eu não poderia seguir nada do que eu estou fazendo se não fossem as pessoas que estão comigo, que estão me acompanhando diariamente.
Reuter, eu costumo falar que a nossa conversa está longe de se esgotar, mas infelizmente nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer sua presença aqui no Band Entrevista. Muito obrigado, é um prazer, estou à disposição. Muito sucesso na sua carreira, na sua jornada. A Band Entrevista de hoje recebendo Reuter Silva, para-atleta olímpico aqui de Uberlândia, conversa sensacional. A você o nosso muito obrigado, nos encontramos no próximo Band Entrevista.